E aí, senhor Arthur Quesada, nós falamos muito aqui que Jude Bellingham estava aí, talvez despontando como favorito nesse início de temporada, mas tem um cara que destruiu neste fim de semana. Ó, vou até já fazer como ele tá comemorando agora a hat-trick, ó. Tem que ser assim, né? Na Alemanha parece que tem que ser assim, não é assim. É assim. Não sei por quê, quem assistiu o filme do Bastardos Inglórios sabe que isso deu um problema, um tiroteio lá num pub subterrâneo. Então, tem que descobrir o motivo. Mas ele já está comemorando o gol assim. Estamos falando do Harry Kane, né? Para quem não viu no sábado o Der Klassiker, Borussia Dortmund recebeu o Bayern de Munique no Signal Iduna Park. E, assim, o Bayern estava em crise porque perdeu do Saarbrücken, um time da terceira divisão, aliás, em 15º da terceira divisão na Copa da Alemanha. Mais uma possibilidade do título foi para o água abaixo, né? A Copa da Alemanha já não dá mais para o Bayern nessa temporada. E era um princípio de crise, Tati. E aí, quando a gente fala de crise, para o Bayern de Munique é só chamar o Borussia Dortmund que parece que resolve, né? O Borussia Dortmund entrou a 20 por hora e o Bayern entrou a 200 e atropelou 4-0 numa partida que foi uma resposta do Tuchel para muitas críticas que ele está sofrendo na Alemanha. A gente já pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive teve várias entrevistas pós-jogo dele batendo boca com nomes emblemáticos históricos do futebol alemão, como Lothar Matthaus e outros tantos, e brigou com a imprensa alemã, tá de mal da imprensa alemã. Mas o grande destaque dessa vitória foi o hat-trick de Harry Kane. Você estava falando dos números, né? Eu acho que no final das contas eles vão ser muito importantes, assim como os títulos, né, para a premiação individual. Mas nós estamos falando de um jogador que tem 17 jogos e 20 gols já na temporada. Ele é o artilheiro isolado da Bundesliga, já com 15 gols em 10 partidas. Nunca na história da competição, e nem Robert Lewandowski, nem Gerd Müller conseguiram chegar nos primeiros 10 gols com 15 os primeiros 10 jogos com 15 gols. E isso começa a assustar um pouco, inclusive, a galera da própria Alemanha, né? Aí o João botou na tela os números, e não só o número 9, Tati, mas aquilo que ele prometia, né? Ser mais do que isso, ser também o número 10. Quem viu o jogo entendeu exatamente o que é um playmaker e como é importante você ter um jogador único a nível de estilo de jogo no mundo hoje. O Harry Kane hoje é número 9, é número 10 e merece sim já ser cotado para uma possível briga de bola de ouro. Obviamente que no final das contas vai contar os títulos e tudo que o Bellingham fizer, o Harry Kane vai ter que fazer muito mais, porque o palco do Bellingham é maior. A gente não pode falar que Bayern de Munique e Real Madrid, então, apesar de serem clubes emblemáticos, serem favoritos sempre em competições europeias e tal, gigantes, o palco do Real Madrid, pela liga que joga, pelo clube que é maior do que o palco Bayern de Munique pela liga e pelo clube. Então, óbvio que no final das contas isso vai entrar na equação, mas início avassalador de Harry Kane. Beckler, para ti o Kane, depois desse clássico, subiu uma escadinha aí nessa questão do favoritismo para ser o melhor da temporada. A gente não está falando de título, a gente está falando só da individualidade por enquanto, né? Porque título ainda não dá para contar. Não, para mim não. Eu acho que o impacto do Kane é muito grande, número de gols e tal, mas se a gente for pegar os dois jogos que o Bayern de Munique, por exemplo, tropeçou no campeonato alemão, o Kane teve meio sumido, né? Ele fez gol nos dois, inclusive, tá? Fez gol contra o Leverkusen, o primeiro, com 7 minutos, e depois fez um gol de pênalti contra o Leipzig. Na Liga dos Campeões, ele faz gol de pênalti também contra o Manchester United, não tô diminuindo em nada, mas assim, a gente tá falando de um Bayern aí que tava para entrar em crise, que se perde do Dortmund não sei o quê, que o técnico não sei quanto, que tá discutindo com a imprensa. O Kane ainda não teve um impacto para fazer com que este time não seja o time da temporada passada. Mesmo com tantos gols. Né? Assim, ele ainda não conseguiu transformar esse time. Não sei se ele pode fazer alguma coisa a mais, acho que não. Mas ele não conseguiu transformar ainda, ter um impacto nesse time para falar, bom, chegou o Kane, a partir de agora, olha como o Bayern é um time diferente. É segundo colocado na Bundesliga com a melhor defesa, com o melhor ataque, com o artilheiro do campeonato, mas as sensações do Bayern ainda não são boas na temporada. A gente ainda vê espasmos do Bayern de Munique de anos atrás,
e não um time constante. Então, o impacto do Bellingham no Real Madrid é muito maior. Quantidade de jogo que o Real Madrid ganhou com o Bellingham fazendo gol nos acréscimos do segundo tempo. Tira os gols do Bellingham e vê o que seria do Real Madrid. Tira os gols do Kane, o Bayern de Munique ainda estaria com boa parte dos pontos que tem no campeonato alemão. Então, acho que ainda tem muito mais gente nessa briga, só começando. Não acho que seja culpa do Kane, é muito mais culpa do time, mas eu acho que ainda em termos de impacto, se for pegar só esses dois, o impacto do Bellingham é muito maior no time, nos resultados e nas sensações do Real Madrid do que esse Bayern de Munique, que apesar da chegada do Kane, ainda não subiu um degrau na temporada. Eu acho que no ponto do Bellingham, o que soma primeiro é um impacto muito grande, né? Ele tem 13 gols e mais 3 assistências, ou seja, ele participou de mais da metade de todos os gols do Real Madrid na temporada, que marcou 29 até agora. Então, tipo assim, só no montante é muito grande. Depois é o que o Marcelo falava, na Liga dos Campeões. No primeiro jogo, o Bellingham faz o gol da vitória. No segundo jogo, ele faz o gol da virada. No terceiro jogo, ele faz o gol da vitória do Real Madrid também, 2-1. Então, tipo assim, só pegando o ponto Champions, já é todo esse... É tudo isso. Pegando La Liga, então, nem se fala, assim, porque da quantidade de remontadas que foi o Bellingham que puxou, que foi o Bellingham que resolveu para o Real Madrid, são muitos. O Real Madrid tem dificuldade essa temporada de marcar gols, e quem está fazendo a diferença na questão dos gols é o Jude Bellingham. Além do que, no jogo mais importante da temporada para o Real Madrid, até aqui ele fez os 2 gols da vitória, que foi no El Clássico. Então, acho que em termos de impacto, eu concordo com o Marcelo, eu acho que o Bellingham ainda está na frente. Mas eu tenho a sensação de que, para a gente começar a conversar sobre qualquer coisa, os títulos vão começar a contar muito. Na era Cristiano Ronaldo e Messi, os títulos contavam, mas os números deles eram tão absurdos que não deixava espaço para a gente ter nenhum tipo de debate, né? Eles tinham números absurdos e ganhavam os títulos mais importantes. Eu acho que agora não vejo ninguém chegando naqueles números. O Harry Kane, eu acho que vai ter muito bons números, provavelmente. O Haaland vai ter muitos bons números, porque são os camisas 9 dos seus times. Acho que o Bellingham, difícil que ele tenha os números que os outros dois vão ter no final da temporada, mas eu acho que ele vai continuar sendo muito importante e relevante dentro do Real Madrid. Mas eu acho que o peso do título vai ser maior. Não sei se vocês estão de acordo comigo ou não. Eu acho totalmente isso. Assim, o que a gente pode comparar para o Harry Kane vencer uma bola de ouro é olhar um pouquinho para trás e ver o que o Lewandowski fez, né? Para conseguir, e não conseguiu vencer a bola de ouro, mas ele não fez por conta da pandemia. E merecia ter uma bola de ouro, né? Tem o The Best e tal. Mas é basicamente isso, você vencer. Para o Bayern de Munique vencer a Liga dos Campeões faz com que o seu principal jogador, na teoria, tenha essa vantagem. Quanto ao Bellingham, o Harry Kane, que o Beckler disse em termos de Bayern de Munique, eu também concordo que o Bayern está longe do ideal e é um time que liga e desliga nessa temporada, já falei isso aqui várias vezes. O ponto é que o Harry Kane não está acompanhando, ele e o Sané, tá? Para ser justo aqui, o Sané também, para mim, hoje é um dos principais jogadores do mundo, da Europa. Mas os dois não estão nessa mesma pegada do time. Só que 2 andorinhas, ou no caso uma andorinha do Kane, não conseguem fazer verão nesse Bayern de Munique. Se o time continuar com certas posturas, você pode trazer qualquer jogador e que ele vá muito bem, não vai conseguir sustentar uma temporada. Quando a gente olha internamente dentro da Alemanha, o Bayer Leverkusen está voando baixo. E hoje, para mim, é o melhor time da Europa, em termos de números, em termos de futebol jogado mesmo. Só vocês assistirem. Mas eu acredito que dentro do Bayern de Munique, o Harry Kane, sendo o artilheiro, se o time chegar à conquista de uma Liga dos Campeões, talvez uma Bundesliga, ainda mais tendo a Eurocopa, tá? Em 2024, e a gente tendo a Inglaterra participando, eu acho que tem muito boas chances do Kane brigar por essa bola de ouro. Se fosse hoje, Tati,
seria o Bellingham para mim. Mas aí tem tanta coisa ainda, né, nessa Nossa, equação, que nem muito. dá pra gente brincar com isso. O João vai colocar na tela os outros 2 integrantes deste debate de bola de ouro. Que eu acho que tem um ponto diferente para mim, cada um deles, porque eu acho que. Aí o João tá colocando os números, a gente já falou dos números do Kane, né? Tá colocando os números do Bellingham, 14 gols, 13 gols, 14 jogos, 13 gols, 3 assistências. O Haaland, 16 jogos, 13 gols e 3 assistências. E o Mbappé, 13 jogos, 12 gols e 1 assistência. E aí eu acho que nesses 2 pontos, não sei se vocês estão de acordo, o Haaland sai na frente porque ele vai ter os números e ele vai brigar por todos os títulos. O Mbappé está condicionado a Champions. Ele pode fazer mais gols do que todos os outros. Se ele não ganhar Champions, ele tá fora da briga. Vocês têm essa Sofre um pouco, o Mbappé sofre um pouco, e não comparando, porque eu acho a Bundesliga um puta campeonato e o campeonato francês fraco. Mas comparando para a crítica e para quem vota e para o mundo do futebol, é um pouco o que o Harry Kane passa. Se ele vencer a Bundesliga sendo o artilheiro e outro ganhar a Liga dos Campeões, muito provavelmente ele não leva o título, entendeu? Tava pegando pra ver uma coisa aqui, vocês vão me desculpar, eu sei que... Mas eu fiquei muito curioso. O Harry Kane já tem 17 gols, né, com o Bayern na temporada. Os outros são pela seleção inglesa. Ele já tem o número de gols do artilheiro da temporada passada do Bayern de Munique. Na temporada passada, o Gnabry e o Choupo-Moting terminaram com 17 gols, o que também é surpreendente, né? Que o Choupo-Moting tenha terminado com 17 gols a temporada, o que mostra como é um time feito pro 9, né? Porque o Choupo-Moting não jogou a temporada inteira, não é o 9 dos sonhos, ou não jogou por opção ou por lesão, e ainda assim terminou com 17 gols. Então, assim, olha como a posição de 9 do Bayern de Munique, você é quase empurrado automaticamente para fazer muitos gols, porque o time é um time muito, muito goleador mesmo. Sobre esse quarteto aí que a gente viu, cara, vai depender muito. Se no final das contas o Arsenal arranca e ganha o Saka, o Odegaard, o Declan Rice, que tem um hype muito grande, né, porque nessas últimas votações foi todo, ficou bem colocado e tal. O Gabriel Jesus, numa dessas, como é que é o final da temporada dele, pode levar. O Atlético de Madrid, que tá brigando para tudo quanto é lado também. O Griezmann finalmente pode chegar a coisa que... Tá falando de Champions. Sim. Porque, assim, os campeonatos nacionais, se a Inter de Milão ganha a Champions e o Manchester City ganha tudo dentro da Premier, ou o Arsenal ganha tudo dentro da Inglaterra e tal, pode contar um pouco mais. E como é Barcelona e Real Madrid pelo também o status que tem o futebol espanhol, também Bellingham, sei lá, Pedri e Lewandowski também podem acabar levando. Mas se não, a Champions pesa muito, e a Champions está na 4ª rodada, né? Vai começar a 4ª rodada, então os títulos vão pesar para esses 4 e para algum outro, né? Assim, qualquer outro pode ganhar a Champions ainda e mudar completamente essa votação. Mas a Eurocopa acho que também vai ter um peso fortíssimo, viu? Vai ter um peso fortíssimo nessa bola de ouro. Porque assim, se a gente não tiver na Champions um claro protagonista, vai ganhar a Inter de Milão, a gente não sabe quem foi o melhor. Aí você vai ter que ter um balizador tão forte quanto é a Champions. Eu acho que a Eurocopa, na votação da galera, ela tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. E se, por exemplo, vamos supor, pela primeira vez na história, a Inglaterra ganhe com o Kane sendo protagonista, eu acho que vai ter um peso muito, muito forte. Mas se numa tem dessa, essa sensação. Uma dessas, se o Manchester City sai ganhando tudo que ganhou e o Julian Álvares ganha mais uma Copa América com a Argentina. Pode ser também. Mas a Copa América tem, a gente sabe, tem menos peso peso menor, né? Sim. Mas eu acho que essas duas competições, elas só vão contar dependendo do jogador. Assim, vou falar aqui, daqui a pouco a galera vai me xingar. Mas se o Cristiano Ronaldo ganha com Portugal, não destruindo em todos os jogos, e eu sei lá, eu acho que ele teria que fazer uma coisa muito absurda na Euro, para a Euro ter mais peso que a Champions. Ou a Champions teria que ter 2 finalistas sem protagonistas de um tamanho tão elevado. Então, eu acho que a Euro ela pode pesar, mas dependendo para quem. Não sei se vocês estão de acordo ou não. Eu não sei, eu acho que assim, o Cristiano Ronaldo ainda carrega muito voto automático. Exatamente. Então, acho que se ele fizer uma Euro parecida com a que ele fez em 2016, por exemplo, né, que assim, afinal ele não joga, mas até a final ele faz muitos gols e muitas boas atuações que classificam Portugal, ou se ele faz algo parecido com o que o Messi fez na temporada passada, ele pode entrar no páreo.
E olha que Portugal agora chega bastante melhor do que nas últimas, né? Assim, Uhum. chega um muito bom time de futebol. E assim, depois no final das contas, tem o voto automático, tem um time muito forte, né? Portugal é uma equipe muito forte, tem a competição em si, e os gols que ele faz ao longo da temporada, mesmo sendo na Arábia Saudita, podem ser um fator de decisão lá na frente para o cara votar não. Pô, querendo ou não, quantos gols no ano, né? São 43. Acho que 43 44, gols. 44 fez mais um, acho. É muita coisa mesmo. Tá bom, vai, balizador da Arábia Saudita é mais baixo e tal, mas é muita coisa para um cara de quase 40 anos. Né?